Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite. Espero que todos estejam bem. Eu sou a Valdileia do Instituto Federal Campus Planaltina, do curso de Biologia, onde hoje vou estar ministrando a aula de Morfologia e Taxonomia de Fanerógamas, acompanhado pela docente Silvia Dias da Costa Fernandes, e a participação das discentes Ana Paula Alves de Oliveira, Maria Aparecida Gonçalves Gomes, Milena da Silva Barbosa e Valdileia Campos Costa, que sou eu. Então, a gente vai estar falando do artigo de etnobotânica, onde o uso de plantas com potencial terapêutico em assentamentos rurais brasileiros são citados pelos autores Daiana de Souza Carvalho, Renato Abreu Lima, Carlos Alexandre Santos Querino, Milton César Costa Campos e Janaína Paulus Sales de Lima. Então, aqui eu vou estar comentando um pouco do currículo Lattes de cada um. Assim, vou ser bem breve, porque o tempo é pouco e são currículos bem extensos. Então, vou estar falando o básico mesmo e vou deixar a identificação aqui para vocês poderem conferir depois. A Daiane de Souza Carvalho, ela é mestra em Ciências Ambientais, né, e bacharel em Engenharia Ambiental. E o endereço do currículo dela eletrônico é esse. A identificação do lápis dela também está aqui. E a sua última atualização foi no dia 23 de 9 de 2021. Do Renato Abreu Lima, ele é graduado em Ciências Biológicas, especialista em Gestão Ambiental, mestre em Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente. E aqui está a identificação do currículo dele, né, o endereço eletrônico e a identificação do currículo dele. E a última atualização que ele fez foi no dia 18 de 10 de 2021. Do Carlos Alexandre Santos Querino, ele é meteorologista, professor adjunto 2, ele possui graduação e mestrado em meteorologia, doutorado em física. Aqui está o endereço do currículo dele e a identificação do lápis dele. E a sua última atualização foi no dia 2 de 12 de 2021. O Milton César Costa Campos, ele possui graduação em agronomia, mestrado, doutorado em agronomia, pós-graduação em engenharia de água e solo. O endereço do currículo dele também está aqui, a identificação do látex. E a sua última atualização foi no dia 8 de 12 de 2021. E, por último, a Janaína Palúcio Sales de Lima. Ela possui graduação em zootecnia, mestrado em ciências agrárias. A identificação do currículo dela eletrônico está aqui. A identificação do lápis dela também, né, está aqui. E a sua última atualização foi no dia 27 de 10 de 2021. E a questão de avaliação dos autores, podemos falar assim que eles têm um conhecimento em suas especialização para o que eles apresentou. Isso foi comprovado pelo currículo deles. E quanto à questão do qualis periódico, né? Em várias áreas da avaliação no que foi apresentado, o atingiu a classificação de B1 a C, do título Educação Ambiental em Ação. E o número é ISSN 16780701. Ou seja, está tudo ok. Então, esse artigo de etnobotânica, o que acontece? Os autores querem mostrar que no Brasil há uma riqueza muito grande em biodiversidade.
ela é a maior do mundo e as plantas que formam a maior parcela dessa biodiversidade. E que as matérias-primas que são extraídas servem tanto para fitoterápicos como outros medicamentos industrializados, além da riqueza étnica e cultural que se mostra, né, que se amostra o rico acervo de conhecimento a respeito do manejo dessas plantas medicinais no Brasil. A etnobotânica está de forma inseparável ao ser humano em seu habitat, onde mostra a relação homem-planta resgatando as tradições dos povos antigos, que vem de geração em geração. E nos assentamentos rurais brasileiros, a mistura dos povos de várias regiões do país, onde se aprende muito, pois cada indivíduo traz consigo uma carga de conhecimento em relação às plantas que vêm desde seus antepassados, os bisavós, passando assim para as gerações futuras que vão se formando. E ao se encontrarem nesses assentamentos, eles compartilham esse conhecimento e aprendem muito também daquela região, assim dando continuidade no aprender e no repassar os seus aprendizados. Então, pessoal, vou falar um pouquinho para vocês sobre a metodologia escolhida neste trabalho. Essa pesquisa ela foi realizada através de uma abordagem qualitativa com finalidade descritiva. O que quer dizer isso? Conforme diz no próprio artigo, a pesquisa qualitativa é uma interpretação do mundo e assim ela tenta entender os fatos em termos de sentido que elas têm para as pessoas. E para atingir o objetivo, iniciou-se com um levantamento bibliográfico, né, que, como Fonseca diz, ele é feito a partir de levantamento de referências teóricas já analisadas e publicadas. E, então, eles utilizaram como ferramentas de busca, né, sites, livros, documentos eletrônicos, dissertação, monografias e artigos científicos referentes aos últimos 20 anos de pesquisa. E para um maior detalhamento, a pesquisa foi dividida em 3 tópicos, né, que é a etnobotânica, plantas medicinais e assentamentos rurais e plantas medicinais em assentamentos rurais. Então, o que vem a ser a etnobotânica? Como definição, nós temos que ela é uma ciência que estuda a ligação do homem com as plantas, ou seja, né, ela é o estudo das plantas, né, de uma região e seu uso prático, né, através de conhecimento tradicional de uma cultura local e as pessoas. Essa ciência ela é multidisciplinar, né, uma vez que ela envolve profissionais de diversas outras áreas, como botânicos, antropólogos, né, farmacêuticos, médicos e ainda outros, né, que trabalham com a possibilidade de elucidar o contexto científico e que são preservadores dos conhecimentos tradicionais. Então, a importância do estudo etnobotânico é porque ela reúne informações acerca de todos os possíveis usos de plantas, né, sendo útil para compreender essa relação dos povos com as plantas e facilitando assim a criação de propostas e implementações de estratégias, né, com melhoria de qualidade de vida e educação ambiental, como no desenvolvimento de novas formas de exploração do ecossistema, né, num uso mais sustentável, além também da descoberta de novos medicamentos, né, e várias outras situações, como a soberania alimentar, uma cultural também, né, preservação cultural. E quanto à educação ambiental, ela é uma importante ferramenta, né, nesse processo de sensibilização humana, ou seja, ela de forma coletiva ou individual, porque ela contribui, né, para uma maior integração entre o homem e o meio ambiente. Então, Fávila, né, e Hope, ele diz que esses saberes populares, né, que passam, né, de geração em geração, ele é positivo nesse processo de conservação de espécies vegetais, e com a visão para projetos sustentáveis. Então, o que vem a ser as plantas medicinais? Elas são conhecidas, né, por serem ricas em princípios ativos que ajudam a tratar diversos problemas de saúde. Então, a sabedoria popular, ela sempre incluiu, né, o uso de plantas medicinais no tratamento de diversas doenças, né?
que o digo os nossos avós, né? Que sempre tinha uma receita de um chazinho capaz de curar ou ajudar no controle dos mais diversos problemas de saúde. Quem nunca ouviu falar que o boldo do Chile faz bem para o fígado? Ou que o maracujá é um ótimo calmante? Então, o modo de preparo dessas plantas é bem diverso, né? Sendo geralmente determinado pela indicação terapêutica e também dependendo da parte da planta utilizada. Abílio, ele descreve os processos de preparação, né, como sendo os principais através de infusão, decocção, maceração, garrafada, xarope e ainda outras formas de consumo. E também existem plantas que são nativas, né, próprias do local, e também as plantas exóticas, que são aquelas que vêm trazidas de outras regiões. E elas são de grande importância, né, para a população local, tanto no seu contexto ecológico, como eu já falei lá em cima, né, que tem essa importância ecológica, como social, porque o remédio fitoterápico, no caso natural, ele se torna mais barato para a população. O consumo dessas plantas, ela tem sido muito estimulado, né? Com base no mito de que é natural, não faz mal. Porém, né, ao contrário da crença popular, elas podem causar diversas reações, né? Como intoxicação, enjoo, inchaços, né? E até mesmo a morte, como qualquer outro medicamento. Afinal de contas, né, a diferença entre o medicamento e o veneno é apenas a dosagem. E assim, gente, surge a fitoterapia, né, que é denominada como uma ciência que estuda o uso das plantas medicinais, né? E o que diferencia os fitoterápicos das plantas medicinais? É exatamente o processo de industrialização, né? E esse processo ele evita contaminações por micro-organismos, né, e substâncias estranhas, além de padronizar a quantidade e a forma correta que deve ser utilizada. Então, ela permite uma maior segurança, né, quanto ao uso. E eles precisam também da regularização, né, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, né, que é a Anvisa, antes de ser comercializado. Então, ela é a ciência, né, que se alia à sabedoria popular no caminho por uma vida melhor. Atualmente, né, tem se aumentado as pesquisas, né, relacionadas a tratamentos terapêuticos com o uso dessas plantas, né, pois elas são de grande relevância para a humanidade, não é, como eu já disse lá em cima, né, tanto no sentido de preservação como no sentido de valor econômico mesmo. E no país, né, no nosso país, principalmente, o uso intenso dessas plantas medicinais se deve principalmente devido a uma riqueza e uma variedade bem grande da nossa flora. Né? Então, em 2006, foi aprovado a Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, né, pelo governo federal, né, mediante o decreto 5.813, de 22 de junho, né, no intuito de estabelecer essas diretrizes, né, para a atuação do governo, né, na área das plantas medicinais e fitoterápicos, né, e assim contribuiu, né, contribui, né, no caso, como uma parte essencial das políticas públicas de saúde, né, no meio ambiente, o desenvolvimento econômico e social, né, como um dos elementos fundamentais de transversabilidade na implementação de ações, né, que são capazes de promover melhoria na qualidade de vida da população brasileira. Oi, pessoal, me chamo Milena e agora eu vou falar das plantas medicinais em assentamentos rurais do Brasil. Segundo aqui no artigo fala que assentamento rural ele é um conjunto de unidades agrícolas independentes entre si e que esses assentamentos ele tem apoio de política de crédito por meio do INCRA, né? Um exemplo de política de crédito é apoio, né, na construção da moradia, financiamentos de lote e crédito para investimento. E que por meio do INCRA também foi criado mais de 9.000 projetos em assentamento em todo o país. Mas aqui diz no artigo que Franzini acha que deveria ter que esses assentamentos deveriam ter planejamento no uso das terras, né, renda coletiva, saneamento básico e energia elétrica. Mas tem um trecho aqui também presente no artigo que mostra, né, que dá a entender que a realidade é diferente do que a gente viu lá em cima anteriormente, no começo que eu estava falando, né, dessas políticas de crédito e desses projetos, porque é diferente no meio rural, não tem tudo isso.
né, saneamento básico, todas essas coisas. E isso vai contribuir, fala aqui no artigo, que contribui para a entrada de doenças, falta de informação, impactos sociais, dificuldade no serviço de saúde. Então, nisso, o uso dessas plantas medicinais, elas podem se tornar uma medida opcional por causa desses empecilhos que afetam ali, né, esses assentamentos. E mesmo com esses fatores que favorecem a situação precária das condições de vida e trabalho nos assentamentos, ali tem uma mistura de conhecimentos, né, evidenciando que essas comunidades vêm sendo investigadas em levantamentos etnobotânicos. Aqui também fala que para os povos desses assentamentos, as plantas medicinais não têm efeito tóxico. Então, por isso é preciso ter conhecimento, né, para que essas plantas sejam usadas ali como remédio. Porque tem como confundir espécies que são terapêuticas com espécies que são tóxicas. Então, é bom ter esse conhecimento. Aqui, logo abaixo dessa parte do artigo, fala de alguns estudos e pesquisas que foram feitas por algumas pessoas. Então, vamos começar aqui por uma pesquisa que foi feita por Cunha e Bortolotto, em 2011. Essa pesquisa ela foi feita no assentamento Monjolinho, abordando a etnobotânica de plantas medicinais usada pelos moradores. E as mais citadas dessas plantas foram o jatobá, barbatimão, e as que tiveram índice assim, de concordância, né, entre eles lá foi barbatimão e cancorosa. Outro estudo realizado foi por Silvia em 2013. Foi no assentamento Sol da Manhã, com o propósito era de resgatar conhecimentos populares na utilização dessas plantas medicinais na saúde animal. E as plantas mais citadas foram erva de Santa Maria, e essa erva de Santa Maria ela é um vermifungo. O tratamento dela, gente, tem baixo custo, né? Então isso é muito bom. Aí depois veio o alho, limão e o pau de alho. Agora foi de um estudo realizado por Lima em 2015, que desenvolveu um estudo no assentamento Tarumã Mirim para identificar plantas usadas na saúde bucal. As mais citadas foram pião branco, caju, topereba, tapereba, jambu e coco. Agora, Brito, 2017, fez pesquisa de plantas medicinais em assentamento na área de proteção ambiental de Tambabá. As que se destacaram foi o hortelã-mirim, capim-santo, babosa e algumas aqui. Leandro, 2017, realizou o levantamento de plantas medicinais em assentamento do Projeto de Desenvolvimento Sustentável Virola Jatobá, analisando indicações e formas de uso. E as mais citadas foram a copaíba, andiroba, ervacideira, capim-santo e essas que estão aqui. Aqui fala que, conforme as autoras, essas comunidades estudadas evidenciam que o conhecimento dessas plantas medicinais é passado de geração para geração, seja quando eles estão vendendo, né, o produto deles, essas plantas medicinais, ou conversam, indicam, né, um com os outros ali, amigos, parentes. Então, isso tudo vai passando, esse conhecimento. Vai passando adiante e contribui, né, para as utilidades das plantas e as técnicas de uso. Olá a todos e todas. Sou Maria Aparecida. Vamos falar um pouco sobre as considerações finais. Etnobotânica. Define-se etnobotânica como a ciência que estuda as sociedades humanas passadas e presentes e suas interações ecológicas, genéticas, evolutivas, simbólicas e culturais com as plantas. Texto esse de Fonseca. A etnobotânica propicia a ampliação de pesquisas voltadas às plantas medicinais, as quais apresentam relevância nos contextos ecológico e cultural e socioeconômico também, sendo válido salientar o papel da educação ambiental. A importância do conhecimento etnobotânica é importante para compreender a relação dos povos e plantas, facilitando a proposição
e implementação de estratégias de melhoria de qualidade de vida. Ou seja, as comunidades tradicionais possuem amplo conhecimento etnobotânico, utilizando as plantas como matéria-prima na cura de diversas enfermidades de forma sustentável, com baixo custo de produção, facilidade de acesso pelas populações menos favorecidas em harmonia com a conservação de áreas. Assentamentos, os cultivos gerando renda para a economia, o seu manejo com responsabilidade e sustentabilidade é o mais importante, são os conhecimentos tradicionais. Nos assentamentos, são através desses conhecimentos que podem salvar vidas devido à não ação do poder público com famílias assentadas, medicamentos muito caros. A tradição secular, o rico conhecimento e a dependência da comunidade no uso das plantas sugerem a sustentabilidade do uso. O uso de plantas medicinais é uma prática antiga da humanidade e é ainda hoje para muitos grupos étnicos e comunidades simboliza a única forma de tratamento e cura de doenças. Doenças mais tratadas com plantas medicinais nos assentamentos são relacionadas ao aparelho digestivo, o aparelho respiratório e sintomas em gerais, né, que estão relacionados com sintomas como dor de cabeça e febre. O Brasil é detentor de grande biodiversidade, sendo de plantas medicinais, na qual o seu cultivo está associado nas áreas urbanas e também em áreas rurais, com os conhecimentos e espécies medicinais exóticas ou nativas daquela área. Desse modo, é necessário atuação efetiva da sociedade de políticas públicas e governamentais para a conservação do rico acervo da diversidade biológica, contribuindo para a bioprospecção. Questões para discussão. Então, foram feitas perguntas, né? E a primeira foi feita pela nossa colega Natália Maciel. Segundo o artigo, é importante ressaltar a identificação e dosagem corretas, eficácia e conhecimento de possível toxicidade deste material vegetal, com a finalidade de evitar danos à saúde. E em relação à dosagem desses medicamentos, os próprios moradores indicam alguma dosagem correta ou como se obtém essa informação? Vamos à resposta. Então, antigamente, essas dosagens eram transmitidas oralmente em cada realidade local, de geração para geração. Mas os avanços na área científica, com os estudos da fitoterapia, permite o desenvolvimento de fitoterápicos reconhecidamente seguros e eficazes. Dessa forma, a Farmacopeia Brasileira, FEB, é quem estabelece os requisitos mínimos de qualidade para fármacos, insumos, drogas vegetais, medicamentos e produtos para a saúde. Por exemplo, sua primeira edição é de 1926 e a Anvisa assumiu sua gestão em 1999, quando foi criada a 6ª edição da Farmacopeia Brasileira. Foi aprovada por meio da resolução da Diretoria Colegiada, RDC número 298/2019, e publicada no Diário Oficial da União, que é o DOU, de 14 de 8 de 2019. A nossa segunda pergunta foi feita por Letícia Ventura. O artigo abordou as populações desfavorecidas economicamente, que nem sempre têm acesso a serviços de saúde e a medicamentos industrializados. Entretanto, no mesmo parágrafo, fala que o meio científico não há uma confiabilidade sobre o uso de certas plantas como remédio. Diante disso, o quão importante e esclarecedora foram as pesquisas etnobotânicas neste artigo. Vamos à resposta. Então, houve uma junção de conhecimento,
Os saberes populares são um conjunto de conhecimentos elaborados por pequenos grupos, famílias, comunidades, tais como os chás medicinais, época de plantações, culinária, entre outros, obtidos a partir do fazer, que foram repassados de geração em geração. Sendo assim, vejo que antigamente agiam sem o conhecimento científico, ou seja, sem saber o porquê as coisas aconteciam, mas tinham sabedoria para saber tempo de plantar, tempo de colher, curar certas dores e doenças, etc. Portanto, esses conhecimentos não devem ser descartados, pois ambos se complementam. A ciência só evolui a partir de um questionamento ou uma dúvida. A segurança de confiabilidade citado por Firmo em 2011, houve sim esse questionamento sobre esses saberes, mas em 2016 esse contexto mudou devido ao trabalho, tendo as pesquisas podem colaborar para a implantação de drogas eficazes e seguras na comunidade no combate de diferentes doenças, citado também por Martins, Garlett, em 2016. Vamos para a terceira e última pergunta, feita por Marisa Lisboa de Brito. Etnobotânica é o uso de plantas com potencial terapêutico em assentamentos rurais brasileiros. O presente artigo fez um levantamento bibliográfico, etnobotânico e de fitoterapia dos assentamentos rurais do Brasil. Qual a importância do levantamento etnobotânico de tais comunidades? Vamos para a resposta? Pesquisa bibliográfica serve de base para qualquer pesquisa, uma vez que é o passo inicial na construção do processo de investigação, ou seja, após a escolha de um assunto, é necessário fazer uma revisão bibliográfica do tema apontado. Então, os saberes populares são um conjunto de conhecimentos elaborados por pequenos grupos, famílias, comunidades, tais como chás medicinais, época de plantações, culinária, entre outros, obtidos a partir do fazer que foram repassados de geração em geração. Sendo assim, vejo que antigamente agiam sem o conhecimento científico, ou seja, sem saber o porquê as coisas aconteciam, mas tinham sabedoria para saber tempo de plantar, tempo de colher, curar certas dores e doenças, e etc. Portanto, esses conhecimentos não devem ser descartados, pois ambos se complementam. A ciência só evolui a partir de um questionamento ou uma dúvida.